seja muito bem-vindo a mais uma edição da Mesa Quadrada, falar um pouquinho de esporte aqui direto da redação da Tribuna de Minas no Estrela Sul. Hoje com um convidado mais que especial, aliás, uma mesa sem flamenguistas, histórico isso aqui na Mesa Quadrada. Primeira vez, eu acho que é a primeira vez. Um convidado mais que especial, já foi inclusive personagem de matéria na Tribuna, tá lá no site tribunademinas.com.br. Thiaguinho, ex-Tupi, Juiz Foran, tudo bom, Thiaguinho? Tudo jóia, graças a Deus. Pra quem não conhece o Thiaguinho, lateral esquerdo, estava jogando em Malta, no Ramirum, acertei? Sim, Ramirum Spartans. Ramirum Spartans, lá de Malta, atuou essa temporada, tá até com a camisa aqui, a gente já mostra também um pouquinho. Falar um pouquinho sobre a carreira dele, lembrar os tempos de Tupi, de Juiz de Fora. Hoje, a gente conta também com a presença ilustre de Renato Salles, de volta das férias. Tudo bom, Renato? Voltando de férias, mas os flamenguistas amigos meus falaram que tentaram vir parar numa blitz de corintiano ali, não conseguiu passar de jeito nenhum, não deu pra chegar não. Cara. Aí o 0x0, bom 0x0, né, Renato? 0x0, o Corinthians jogou pra isso, né? Buscou, o resultado que importava era mais 2 semanas, o Corinthians ganhou isso dentro de campo. E também com o Thiago Viana da CBN. Tudo bom, Thiago? Opa, tudo tranquilo, Bruno. Tá satisfeito também, tá satisfeito demais, até mais que o Renato. O Cruzeiro também buscou 0x0 e conseguiu 1x0, né? Muito bom. Mais um bom resultado do Cruzeiro fora de casa. Na Copa do Brasil a gente já vai falar também sobre a competição nacional e falar do brasileiro. Antes disso, falar um pouquinho, conversar com o Thiago sobre a carreira dele. Thiaguinho, fala pra quem não te conhece quando você começou, você é daqui de Juiz de Fora mesmo, é da base do Tupi, fala um pouquinho da sua trajetória, por favor. Sim, sou daqui da cidade mesmo, nascido aqui. Comecei minha carreira aqui no Tupi, na base, nos juniores, onde tive a felicidade mesmo, você até mesmo sabe, de ter uma equipe de júnior muito boa, com grandes jogadores que até hoje aí no cenário, Maguinho e entre outros. Maguinho tá no Vila Nova, inclusive. Sim. Lateral direito, mas polivalente, né? Aquele ali joga de tudo. Um grande jogador e um grande amigo. Tive a felicidade até mesmo de estar na equipe júnior do Tupi e logo após ter a oportunidade de subir aos profissionais, fazer parte do elenco, já na conquista da Série D em 2011, mas só treinando mesmo, e a partir de 2012 mesmo, junto com o elenco, mas com idade de juniores, entendeu? Onde logo após também tive a oportunidade de receber o convite de ir para a equipe do Atlético Mineiro em 2012, que tinha idade de júnior ainda para poder atuar lá. Atuei durante uma temporada e retornei para o Tupi, onde pude ter grandes oportunidades com grandes treinadores, né? Que foi, até mesmo você sabe, na época comecei a ter oportunidade com o Felipe Surian e entre outros treinadores, né? De grandes conquistas e grandes vitórias no Tupi. Ficou até 2016 lá, Thiago? Sim. Ano da Série B, inclusive. Sim, onde pude jogar até mesmo o Campeonato Mineiro e até mesmo a Série B, alguns jogos. Como é que você tem acompanhado depois disso o Tupi, agora rebaixado da Série D novamente? Qual que é a distância, o distanciamento que você tem com o Tupi? Tem um carinho só? Acompanha, tem amigos lá dentro? Até mesmo de longe, igual eu estava em Malta, acompanho bastante, né? Que é onde eu pude iniciar minha carreira, onde eu pude alçar voos e tenho grandes conquistas, né? Tenho um nome marcado na história do Tupi aí. O Thiaguinho, Bruno, é um grande exemplo do que a gente cobra muito do Tupi, né? O maior investimento na categoria de base. Se a gente pega esse histórico dele, ele lembra que ele começou lá perto de 2011, junto com o Maguinho. Depois o Tupi teve uma boa sequência de resultados dentro de campo, que vem também por conta dessa base que ele apostava em revelar jogadores. Thiaguinho, seu entendimento, por que falta hoje um trabalho mais de base no futebol das cidades como um todo, não só do Tupi? Sim, até mesmo eu já disse isso a amigos meus próximos lá do Tupi, que tem um convívio com a diretoria para que possa se unirem para que pudesse voltar à categoria de base. Se eu não me engano, desde a minha época, acho que foi a minha época do 92 a 93, foi a última categoria que teve ali no Tupi de base. Está podendo voltar agora, esse ano, que está disputando até mesmo alguns campeonatos aí na região. O Sub-20, né, inclusive, mas as categorias abaixo ainda não investe pouco, né? Não está investindo. Isso faz muita falta para a cidade, né? Porque tem grandes jogadores e até mesmo na minha época, não sei se o Bruno vai lembrar, dos 11 tipo assim, titulares da nossa equipe, os 11 teve a oportunidade de subir para o profissional e muitos permaneceram.
até mesmo o Vitor, Bambam, goleiro. Muitos mesmo. Eu que não estou até chegando a lembrar, mas muitos jogadores permaneceram na equipe profissional durante bastante tempo. O próprio Maguinho, ele foi achado durante o futebol amador, né, em partida do futebol amador, ele teve base no Fluminense, e hoje ele está no Vila Nova de Goiás, é titular lá, já tem alguns anos de Vila Nova de Goiás, inclusive o Wesley Ladeira, né, que é o Wesley Matos agora, também está lá, integra essa linha defensiva lá do Vila Nova de Goiás. Então os frutos eles aparecem, né, quando o trabalho é bem feito, pena que o Tupi não desenvolve mais esse trabalho. Com certeza, né, o Bruno. O Tupi, eu penso, né, que poderia investir um pouco mais e até mesmo ter um ganho, um retorno melhor pela categoria de base, né, porque é um investimento que não é tão alto e o retorno é muito maior, sendo que pode, igual até mesmo o Maguinho, que na época, não sei se não me engano, o Maguinho foi negociado com uma equipe de São Paulo, entendeu? E entre outros jogadores que poderiam ter a mesma oportunidade que o Maguinho teve e não tem por causa da falta de investimento na base. É uma região muito grande aqui na Zona da Mata, por muito tempo teve só o Tupi, como time de primeira divisão no Mineiro, né? Agora tem mais 2 times, inclusive o Tupinambás aqui da cidade, que também subiu, mas por muito tempo foi só o Tupi, como você falou, falta aquele sub-13, 15, para captar jogador da região também, não só de Juiz de Fora, mas da Zona da Mata, Vertentes, tem muita gente que a gente vê por aí jogando bola e que tenta a sorte indo para o Rio de Janeiro, indo para BH, e poderia, quem sabe, começar no Tupi e chegar na categoria que você chegou, e se um cara desse dá certo, como muito certo, como foi o caso, seu caso que deu certo, do Maguinho, ou um cara como o Danilo, que chegou numa seleção brasileira, fez futebol do Tupinambás, voltar ao profissionalismo? Com certeza. E personagem de matéria da Tribuna no próximo domingo, o Hudson, tá hoje capitão do São Paulo, é daqui de Juiz de Fora, passou pelo Tupi, passou pelo Tupinambás, e agora é um dos principais nomes do São Paulo, foi assim no Cruzeiro também, né, emprestado pelo São Paulo, ganhou a Copa do Brasil, inclusive, pelo Cruzeiro. É um dos muitos exemplos que a gente pode citar assim, aqui como o Thiaguinho, né, que teve sucesso. Imagina quantos caras desses por aí estão indo para outros lugares, né? A gente vê surgir. Ou que não conseguem, passar na peneira, uma vaga e perdem a chance de ser um jogador. Porque lá fora, às vezes, é 60 minutos, se não tem um bom empresário. Não destacou ali um tempo, meio tempo. Não só até mesmo, até nos campeonatos aqui da cidade, que é Copa Bahamas, Campeonato da Liga, tem grandes times com muitos atletas com qualidade para estar em grandes equipes. Sim, a gente assiste, por exemplo, o Sub-17, Sub-20 do Mineiro, tem muita gente que joga realmente os campeonatos da categoria aqui da região que jogariam tranquilamente no América, no Atlético, no Cruzeiro Sub-17. Com certeza. Thiaguinho, fala um pouquinho dessa sua última temporada, como é que é jogar em Malta? Nível técnico, alimentação, o que você encontrou de diferente lá? Também, tudo que você encontrou de diferente, quais as dificuldades que você teve? No início foi bastante complicado, né, por questões de ser minha primeira vez fora do país, mas a gente faz o que a gente ama, né, a gente faz por amor e passa por tudo que tem que passar, né. Tive no início uma dificuldade com questões de alimentação, né, até tive intolerância lá com algumas comidas que não estava acostumado, mas fui enfrentando tudo isso e dando a volta por cima, com questões da fala mesmo, que no país se fala o inglês, que é um pouco mais fácil, e o maltês, que é impossível você saber falar. E o futebol em si no país é um pouco diferente do Brasil, né? Que é um pouco mais de tática, é um pouco mais de toque na bola. Às vezes até mesmo nos treinos, o treinador não gostava quando conduzia muito a bola, que tentava algum drible, pedia para que pudesse tocar a bola, né? E um pouco diferente também é que treinávamos em campo society e jogava em campo gramado, entendeu? Por questões de não ter muito tempo para se cuidar do campo, numa grama em si. E nós jogávamos no estádio nacional, que é do país, onde a seleção do país joga, que era também um tapete. E assim a gente vai se adaptando ao futebol local, que é bem disputado e tudo, mas é um jogo mais tático, um jogo mais de força. Para entender um pouco mais dessa experiência, Thiaguinho, eu queria que você me explicasse um pouco como é que é a liga lá. Não vou me atrever a falar o nome do time, que o Bruno ficou ensaiando, né? Antes do programa ficou ensaiando. Por favor, mostrar. Enfim, qual que é o nome do time mesmo, Thiago? Ramirum Spartans. Então, esse time. Eu queria saber, o Thiaguinho, como é que é a liga lá? O Ramirum disputa na parte de cima da tabela, disputa no meio de tabela.
e também um pouco como é que é a cultura desse país que é tão pouco conhecido aqui da população do Brasil. Sim, sim. Então, no início da competição, onde nossa equipe tinha 7 brasileiros, começamos o campeonato bem, onde a gente estava brigando ali nas cabeças, mas tivemos a infelicidade de alguns dos estrangeiros machucar, onde que atrapalhou um pouco a nossa equipe para poder brigar por grandes coisas lá, mas também não fizemos um campeonato ruim. Ficamos em 7º colocado. O ruim que também não podemos, a gente não brigou por grandes conquistas, né? Porque os 3 primeiros colocados disputam a pré-champions, onde que é muito bom isso para a carreira de um jogador. E a questão da cultura em si, assim, bem diferente de tudo aqui do Brasil. Questões de comida, de ambiente, até mesmo da língua em si. É um povo mais reservado, vocês viram? Sim, sim, é um povo mais reservado, um pouco mais fechado, que não é de sorrir muito, de brincar tanto. O que eles costumam comer lá que você falou que se Estranhou mais, né? A questão assim do início, que até mesmo quando eu passei mal, que eu tomava leite igual eu tomava aqui, mas não tava me fazendo muito bem, tava tendo intolerância. E até mesmo eu achava estranho, após as refeições deles, eles comem pão, que é um pouco estranho pra gente aqui, que acaba de comer. Gosto muito de biscoito de leite maltado, não sei se você conhece, mas eu daqui, não sei se de lá é... Comendo um pão, eu achava meio estranho, mas cultura a gente tem que se acostumar acaba adaptando com isso. Mas também, sim, questões de comida, que é um país próximo à Itália, tem muita coisa em questões de pasta, né? Que se diz é o macarrão. Muito gostoso, muito bom mesmo. E seu contrato foi encerrado, agora como que você está pensando na próxima temporada? Já está mantendo a forma física? Como é que você está nesse momento? Sim, tô treinando, né? Mantendo a forma, até mesmo jogando alguns campeonatos aí na cidade, por questões de preparo físico, continuar o ritmo. E até mesmo disse a vocês, até mesmo saiu uma reportagem no Tribuna de Minas, que tive proposta de alguns clubes, mas estou aguardando mesmo, né? Uma coisa concreta para que eu possa poder ir embora e continuar alçando os voos maiores na carreira. Mas sua ideia é seguir na Europa ou tentar o espaço de futebol brasileiro agora novamente? Não, até mesmo eu estava dizendo para ele, até mesmo antes de começar aqui a reportagem, que tive algumas propostas até mesmo da Europa, do país em si eu tive, mas não me agradou muito. E estou aguardando até mesmo essa semana, talvez na próxima semana talvez eu já possa estar indo embora pro futebol iraniano. Sim. Entendeu? Estou aguardando mesmo, porque também não depende só de mim, né? Depende de questões do meu empresário para poder resolver isso. Você comentou sobre diferença cultural, né? O Irã, país ainda deve ser mais diferente ainda do Brasil que Malta, creio eu, né? Eu não faço... Ainda não deu aquela pesquisada, não, só se fechar mesmo. Minha mãe mesmo só que estava pesquisando. A mãe já preocupada. Minha mãe já estava preocupada lá em questões de não poder usar uma calça jeans, vai ter que usar só calça larga, já vai ter que descer do aeroporto, ela indo, botar o véu, eu acho que é véu que chama, vai ter que ficar toda tampada, coitada. Mas não tem jeito. Falar um pouquinho também de futebol brasileiro agora. Tivemos 2 jogos na noite de ontem pela Copa do Brasil, pela semifinal da Copa do Brasil. Primeiro falar do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o Falar Palmeiras. de quem venceu, né? Falar de quem venceu, né? O Do Cruzeiro único que venceu fez o gol. Palmeiras em São Paulo, na Allianz Arena. Uma polêmica no fim, né? Mais uma polêmica cercando o jogo do Cruzeiro. Pegar a opinião do Thiago Viana primeiro. Uma partida, você acredita que o resultado foi merecido, o Cruzeiro conquistando o gol ainda no início do jogo. E o Barcos, aliás, um belo gol. O Barcos saiu a zica do Barcos, do Pirata, né, justamente contra o Palmeiras. A lei do ex, né? A lei do ex, que aliás podia Tinha muita chance acontecer ontem. muito. 5 de um lado, 4 do outro. E mais uma vitória importantíssima para o Cruzeiro, né? Qual que é o tamanho dessa vantagem para você? O Cruzeiro tem conseguido buscar os resultados fora de casa, né, Bruno? Ontem o Cruzeiro começou bem, o Palmeiras pressionava, mas na primeira contra-ataque que conseguiu encaixar, saiu o gol. Acho que foi determinante para o jogo. Sabe que o Palmeiras bem desorganizado. Bem ali, adiantada. Com velocidade conseguiu matar. Nem parecia um time do Filipão, que nos últimos jogos tem se destacado até pela defesa. Eu não vejo o Palmeiras jogando bem, desenvolvendo um bom futebol, mas defensivamente bem, as linhas bem montadas, recuadas, deram muito espaço. Aí o Dracena saiu no combate, acabou tabelinha, Robinho, Thiago Neves, Barco sobrou sozinho. Depois de 8 jogos voltou a marcar um gol.
A partir dali, o Palmeiras teve a bola e tentava até os 25. Aí chegou um período do 25 do primeiro tempo aos 20 do segundo que o Palmeiras não conseguiu dar um chute na direção do gol. O Fábio não foi mais exigido. Nesse momento parecia que o Cruzeiro tinha um controle do jogo. Aí no final, mais naquela questão de um abafo, o Felipão fez as mudanças, lançou o Lucas Lima, que acho que até nem entrou tão bem. Depois lançou o garoto Arthur também, aí teve a expulsão boba do Edilson, colocou a mão na bola, levou amarelo, xingou o bandeirinho, o árbitro foi expulso, bem a cara do Edilson, né? Às vezes ele consegue tirar o jogador do outro time, mas de vez em quando é ele que acaba saindo do jogo, principalmente em jogo grande, clássico, é complicado. Aí o Palmeiras sim teve uma grande pressão, acho que até fez por merecer o gol que acabou fazendo, né? No final do jogo, antes disso, o Fábio fez outra grande defesa, o Egídio quase fez um gol contra, que o Fábio evitou, uma bola na trave, no travessão do Lucas Lima. Aí no último lance do jogo, uma bola alçada à área, o Fábio tentou sair na bola, o Edu Dracena subiu junto. Ao meu ver, não foi um movimento faltoso do Edu Dracena, o Fábio que estava indo para trás foi em direção ao zagueiro palmeirense, que já estava na posição tentando cabecear a bola. O árbitro foi lá, apitou, marcou a falta, parou o lance, que logo na sequência o Antônio Carlos, zagueiro do Palmeiras, colocou pra dentro e fez o gol, né, quando o jogo já estava parado. Acho que sim, acho que foi um lance ali, acho que teve muita discussão, muita gente achou que, eu estava acompanhando os programas ontem, que não foi falta, acho que até a maioria, mas teve outros comentaristas, como o Salvo Espíndola, ex-árbitro da ESPN, que falou que foi. Eu acho, sinceramente, que não foi nada naquele lance. O Edu Dracena foi na bola, o Fábio, que estava meio estabanado, não ia conseguir chegar inteiro nela, acabou soltando. Uma rara falha do Fábio, né? E, assim, o Cruzeiro ele reclama muito da arbitragem no Campeonato Brasileiro, né? Isso mostra só que, na verdade, os árbitros eles não são bem preparados. E realmente foi prejudicado nos últimos dois jogos, né? O que aconteceu com o Palmeiras aconteceu com o Cruzeiro contra o Internacional, exatamente, um gol do Raniel, e no último jogo também, contra o Sport também, um gol mal anulado, duas partidas foram 0-0. Que mostra que não há um direcionamento, né, dos erros, né? Isso acontece em todos os jogos, é até algo que o Renato sempre fala aqui, né, Renato? Que a arbitragem brasileira é fraca, ela erra a favor de um e de outro aleatoriamente no torneio todo. Por tradição, a gente costuma falar que um time ou outro é mais prejudicado ou beneficiado que a IBC, mas eu não acredito nisso. Quem não viu o jogo, um belo resumo da partida inteira aqui. Eu vou ser sucinto para comentar o jogo. A queda de braço, o Filipão, o Mano conseguiu o que ele se propõe a fazer, achar um contra-ataque, segurar o jogo, esperar uma segunda bola. O Mano fez esse jogo inteiro, saiu com a vitória de 1-0, que é um resultadaço. Seria mais interessante caso ainda tivesse vigor a regra do gol fora, né? Porque o Cruzeiro teria conseguido... Não, seria o contrário, exatamente. Palmeiras, Exatamente, enfim. Mas é porque eu sou radicalmente contra essa regra. Nossa, eu ia fazer um elogio à desportividade, porque o outro jogo está em aberto quando você tem um resultado desse, com o gol fora. Os dois times jogam um pouco mais amarrado. E ainda mantém a chance de uma das melhores coisas do futebol, que é a disputa de pênaltis. É o justo. 2-1, 3-2 Palmeiras, disputa eu de pênaltis. Eu sou da opinião que gol tem a mesma validade. Se é feito aos 5 minutos do primeiro tempo, aos 45 do segundo tempo, no primeiro jogo, no segundo jogo, com chuva, com sol. Gol é gol. Há muita diferença, Thiago, na hora de estar no campo, o fato do gol ser qualificado fora de casa, você fica de repente mais à vontade se não existe essa vantagem do gol feito fora de casa. Sim, acaba dando até uma relaxada a mais, né? Quando se tem essa vantagem, mas creio que mesmo com a vantagem ou não tendo a vantagem, vai ser dois grandes jogos, como foi o primeiro, o segundo vai ser um grande jogo. O Cruzeirense que tá rindo. Se a gente pegar o histórico recente do Cruzeiro no mata-mata, tá aberto mesmo, né? Porque o Cruzeiro perdeu para Santos, apesar de dominar o jogo, e perdeu pro Flamengo também, né? Nas quartas de final da própria Copa do Brasil, né? O jogo contra o Santos atípico, né? O Cruzeiro dominou, perdeu muito gol, o Santos acabou fazendo 2 gols no final, virou para 2-1, foi para os pênaltis. O jogo contra o Flamengo acho que foi mais o esperado. Nenhum dos dois times teve um grande domínio. O Flamengo, como a gente vai falar daqui a pouco, é um time que tem a posse de bola, parece que tem volume, parece que tem domínio, mas é arame liso, né? Fica com a bola e chuta longe, aí cruza na área, o zagueiro do outro time tira. É impressionante quando... mais não boa. Exatamente, quando encontra uma defesa fechada, normalmente tem sido assim o time do Flamengo. A gente vai falar daqui a pouco de Corinthians. O Flamengo foi de novo, contra o Cruzeiro também foi, arrumou um golzinho de cabeça, mas concordo contigo, dá pro Palmeiras vencer. Inclusive eu acho que, por incrível que pareça, muito criticado, o Davidson fez falta, porque o Filipão gosta daquele centroavante que fica lá, briga, bate no zagueiro, ganha a bola por cima, está em ótima fase. Quando não é expulso, ele joga bem. Exato, está suspenso nesse jogo, na Libertadores, no Brasileiro. Eu acho que o jogo está em aberto pela qualidade das duas equipes. O Palmeiras melhorou muito com a chegada do Filipão, conseguiu acertar um pouco a defesa, dar mais confiança ao jogador, conter um pouco o ímpeto da maluquice do Felipe Melo, do Davidson, ou seja, acho que o Palmeiras é um novo time com o Filipão, até surpreendendo que muitos são críticos ao Filipão, mas ele pega um grupo
de muita qualidade, consegue trabalhar e dividir um pouco da responsabilidade com os jogadores. Então acho que está em aberto. O Cruzeiro está em vantagem, claro, de jogar pelo empate e até poder se precaver um pouco mais jogando dentro de casa e buscar talvez o contra-ataque, que é o estilo de jogo do Mano. Então acho que vai ser uma partida interessante. Cruzeiro com 60% de chance de classificação. No outro jogo vai voltar o Felipe Melo, que você citou, e o Daverson, e do outro lado a gente não sabe o Arrascaeta, né? Tinha um problema muscular, levou uma pancada ontem, deixou o jogo. Vai ser daqui 2 semanas, a gente tem que ver como vai ser a recuperação dele, mas parece que para a semana que vem, contra o Boca pela Libertadores, descartado. Pouca chance de jogar. Indo ao Maracanã, duelo entre os dois clubes de maior torcida do país, Flamengo e Corinthians deu oxo, né, Renato? Se estivesse jogando até agora seria 0 a 0. O Corinthians não quis jogo, fez duas linhas atrás de 4, de 5 jogadores, que conseguiu evitar que o Flamengo pisasse na área do Corinthians. Então o Flamengo levantou muita bola alçada na área, coisa, mas pouca criatividade para conseguir romper essa linha. O Cássio faz uma boa defesa ainda no primeiro tempo, no chute do Paquetá, mas fora isso, assim, teve um escanteio também que ele sabia, fora isso o Flamengo teve pouco. Uma oportunidade que arriscou uma bola de fora da área. Mas falei isso, poucas chances reais de gol pelo volume de jogo que o Flamengo teve. O Flamengo teve mais de 60% de posse de bola, jogou no campo de ataque o tempo todo, mas não conseguiu criar o suficiente para desestabilizar essas duas linhas defensivas. Curiosamente, eu acho que até a melhor chance de gol da partida foi uma do Corinthians, uma saída errada do Flamengo, o Paquetá deu um passo para trás, o Cleison acabou tomando a bola e se precipitou um pouco na finalização. Eu acho o seguinte, o Flamengo, o resultado é um empate, mas o Flamengo perde a partida pelo volume de jogo que ele tem, por fazer o primeiro jogo da decisão em casa. O Corinthians está em vantagem, porque é um time agora em formação, com a chegada de um novo técnico, o Jair, que ele tem, o Jair Ventura, que agora ele após chegar, ele já pegar de cara 2 jogos terríveis, que é um clássico contra o Palmeiras fora de casa, e um duelo de semifinal contra o Flamengo no Maracanã, ele tem 2 semanas agora para trabalhar o time, para buscar essa classificação em casa. O Flamengo ainda é favorito pela qualidade que tem e pela dificuldade que o Corinthians tem na temporada, mas jogando na Arena do Corinthians, eu acho que o Corinthians tem força de tentar um resultado positivo. E vocês, o que vocês acham a respeito da classificação na final? Eu penso assim também, né? O Flamengo, por si só, ontem deveria ter feito o resultado dentro de casa. Como não fez, eu penso que o Corinthians vai levar uma vantagem dentro de casa, porque é uma equipe muito forte jogando no seu estádio. Eu já acho que o Flamengo ainda vai passar, porque o cenário do segundo jogo vai ser diferente. Eu acho que o Corinthians vai ter que sair para jogar. Exato. Se me perguntar quem jogou melhor, eu acho que o Corinthians jogou melhor ontem, porque a proposta do Flamengo era ter a bola, criar oportunidades e vencer o jogo. Criou pouquíssimas oportunidades, não fez o gol, não fez por merecer o gol que não fez. Tem muitos jogos, aquela bola na trave, o goleiro faz 3, 4 milagres, não foi o que aconteceu ontem. O Corinthians entrou para marcar e tentar um ou outro contra-ataque. O Corinthians chegou lá, marcou bem. A proposta de jogo que funcionou foi a do Corinthians. Foi a do Corinthians. O Corinthians entrou para conseguir o 0 a 0 e conseguiu o 0 a 0. O Flamengo tinha que fazer a vantagem, não fez. Mas como você falou muito bem, com 30 e tantos mil lá em Itaquera, vai ser muito difícil o Jair Ventura, mesmo que ele peça, o time não ir para frente em alguns momentos. Ele não pode repetir essa atuação porque agora ele precisa vencer. Só a vitória leva o time. Você não vai jogar dentro de casa já pensando em disputar pênalti. Até porque o Cássio é um grande goleiro, mas do outro lado tem um pegador de pênaltis que é o Diego Alves. Então eu acho que aí vai ter o que o Flamengo precisa, que é espaço. Porque apesar de ter muita qualidade com o Everton Ribeiro, Diego, Paquetá, o próprio Vitinho que chegou, são jogadores que não estão se entendendo tão bem para criar aquele espaço, quebrar uma marcação. Não tem um centroavante lá dentro que defina. O Uribe não tem se mostrado esse cara ainda, o ceifador não precisa nem falar. Então, para esse tipo de jogo fechado, tem dificuldade. Quando tem um pouco de espaço, esses jogadores são muito bons no 1 contra 1. O Paquetá bate bem na entrada da área, o Diego chega, o Vitinho, assim como o Everton Ribeiro, é jogador de 1 contra 1, vai para cima, complica zagueiro, lateral. Então, se o Corinthians der um pouquinho de espaço, pode se complicar contra o Flamengo. Agora, eu acho que no primeiro momento, o Corinthians ainda não vai sair. Eu acho que vai ficar aquele jogo chato, estudado, uns 30 minutos. Como é a tradição do Corinthians nos últimos anos, de saber esperar um pouco o adversário se fragilizar, tentando o ataque, para encaixar um contra-ataque rápido e ser cirúrgico nesse tipo de jogada. Mas falando do jogo de ontem, foi um jogo ruim, sim. Foi um jogo horroroso, na verdade. Só que eu acho que cabe destacar a dedicação dos dois times. Mesmo o Flamengo não tendo encontrado essa última bola mais aguda em direção ao gol, o Flamengo jogou do meio campo para frente o tempo todo, buscando o gol, mesmo de forma errada, buscando cruzamento na área. O Flamengo não se entregou à forte marcação do Corinthians, tentou o tempo todo romper essa barreira. Por outro lado, o Corinthians soube tomar, como o Rock Balboa, né? Soube apanhar a partida inteira e terminar de pé. Então, e por muito pela dedicação e esforço dos jogadores mesmo. O Jadson sai extenuado, o Cleison
sai cansado, o Romero se entrega a partida inteira. Até mesmo, o garoto Léo Santos faz um partidaço. Enfim, eu acho que os dois times merecem esse destaque pela dedicação. O jogo foi ruim, mas não faltou vontade, que é o que eu acho que não pode faltar nunca numa semifinal de Copa do Brasil de Corinthians e Flamengo. Até mesmo no final da partida o Cássio pôde dizer bem o que é o Corinthians, né? Que muita raça ali e conseguiram poder levar esse empate para dentro de casa, né? Dois jogos abertos, aí, dois confrontos abertos ainda, né? Agora, pra fechar, uma coisa que acho que a gente pode destacar, a torcida do Flamengo de novo, né, Bruno? Quem tá assistindo. Linda festa. Além, no começo, No né? começo, Foi a mesma história de sempre. Uma linda festa no começo, muita gente, no final, como você falou, Vaiando alguns vaiando. jogadores. E no final, assim como aconteceu na final da Copa do Brasil ano passado contra o Cruzeiro e na Libertadores esse ano, aconteceu muito ontem também a torcida do Corinthians, que era nem 10% do estádio. Tava Você comandando só a festa na torcida reta do adversária jogo. no fim do jogo. Dava pra perceber, inclusive, a diferença quando a gente levava o jogo de São Paulo, né? Que a torcida do Palmeiras, ela apoia mais até o final, apesar de que a do Cruzeiro também fez um barulho bom, né? Por ter, inclusive, a vitória logo no primeiro tempo. Não, e o cenário do Palmeiras ainda era pior, né? Sendo O Flamengo estava buscando a vitória até o final, o Palmeiras buscando empate. O torcedor, a gente tem que concordar que ele tem sempre razão, ele paga o estádio, mas se tivesse esse apoio maior até o fim do jogo, podia ser uma motivação extra para o Flamengo conseguir de fato romper essas barreiras que ele encontrou durante Ele a gol, às vezes, partida. na marra. E chega um momento que de fato a torcida do Flamengo parece que sentiu que era um jogo difícil, que o 0x0 parecia intransponível e realmente ela se aquieta e nisso ela começa a escutar a torcida do Corinthians que ainda dá mais aquele gás final, que mesmo o time cansado consegue correr atrás para manter o resultado até o apito final do juiz. E agora vira a chave, né? O Campeonato Brasileiro no fim de semana. Hoje mesmo já tem jogo, né? Da 20ª rodada, um jogo atrasado entre Chapecoense e Atlético Paranaense. E aí da 25ª rodada no fim de semana, eu separei 3 jogos aqui que são os de maior destaque nesse fim de semana, porque são os clássicos regionais. Primeiro, no sábado à noite, né? Falando por ordem de acontecimento, Flamengo e Vasco se enfrentou em Brasília, mando do Vasco, né? Vasco e Flamengo. O Vasco vendeu para Brasília o jogo. Uma situação catastrófica, né? O Wagner entrou na justiça, meio campo, alegando salários atrasados, direito de imagem, desde 2017. Mais um, né? Abandonou o barco. Isso aconteceu inclusive na gestão Roberto Dinamite, muito. Parece que vai voltar a acontecer agora, de Alexandre Campelo. E agora um clássico com duas equipes em cenários totalmente opostos, né? Apesar do Flamengo vir de um 0x0, não ter sido eliminado na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro ainda pensa em título e tem duas equipes, são duas equipes de capacidade técnica muito diferentes, né? Ah, é verdade. Muito diferente, mas eu acho que o momento não é tão diferente de pressão. Porque a pressão do Flamengo era vencer. Saiu, querendo ou não, atrás na Copa do Brasil, perdeu para o Cruzeiro no Libertadores. E a torcida do Flamengo ficou aquele tempo todo com segue o líder, achou que ia ser de ponta a ponta. E aí agora está no 4º lugar, né? O Palmeiras já passou, o Inter e o São Paulo ali querendo abrir um pouquinho. Então eu acho que se o Flamengo não vence esse jogo, a tendência é ter muita pressão na volta ao Rio de Janeiro. E o Vasco, por outro lado, uma pressão que é pior do que essa, né? Vai ter muita pressão, mas uma coisa é quando a torcida te pressiona para vencer, para ganhar títulos. Outra coisa é a pressão do Vasco contra rebaixamento. Mais uma vez esse fantasma contra os cariocas, né? O Botafogo ali também na porta da zona de rebaixamento e o Vasco. Então eu acho que vai ser um jogo muito tenso. O Flamengo tem muito mais time, mas eu acho que vai ser um jogo tenso, brigado. Não sei, eu acho que não vai ser um grande clássico tecnicamente, não. E, mais uma vez. O Vasco pode entrar em campo na zona de rebaixamento se a Chapecoense vence o jogo hoje. Ela sai da zona, que ela está com 22 pontos, o Vasco tem 24, chega aos 25, então a Chape passa. O Flamengo está a 5 do Inter, né? Agora em 4º lugar. O Flamengo está com 44 pontos, o Inter tem 49 pontos, mesmo número de pontos do São Paulo, vice-colocado. O que você acredita que a gente pode reservar esse clássico em Brasília, né? Não no Rio de Janeiro? Vai ser um jogo bastante complicado, né? Porque se o Flamengo não vence, o Flamengo já está vindo de alguns resultados não muito bons e a pressão já vem de algum tempo. E o Vasco nem se fala, né? Já 4 derrotas seguidas e já não vem de anos muito bons, né? Vai ser um jogo bem complicado. Bem tenso, né? O jogo às 7 horas da noite no sábado. Aí no domingo, às 4 da tarde, mais 2 clássicos. Sansão em São Paulo, Santos e São Paulo. O jogo com o mando do Santos. No Pacaembu, o jogo, acredita? No Pacaembu. E Na Vila. Na Vila? Vai ser na Vila? Jogo na Vila Belmiro, então. São Paulo buscando o título e o Santos numa ascensão, né, no campeonato. Depois apesar da eliminação na Copa do Brasil e de estar na Libertadores, né, é um time que vive uma ascensão, né, que o lugar do Santos não é a segunda metade
Campeonato Brasileiro. Né? É um clássico interessante, eu acho mais para ver como o São Paulo reage jogando um clássico na Vila, fora de casa, contra um time que tenta se recuperar na competição. O São Paulo tem mantendo muita regularidade, até surpreendente. Já não mais surpreendente, né, mas a trajetória do São Paulo no Campeonato Brasileiro surpreendeu um pouco no início. E é sempre bom para você ver se é um fogo de palha ou se é fato testar num clássico desse. Eu acho que é um jogo, eu considero esse jogo, por exemplo, muito mais imprevisível que o jogo de Vasco-Flamengo. O Vasco-Flamengo, para mim, o Flamengo é bem favorito. Eu acho que o Vasco pode equilibrar na vontade, a gente está falando de pressão. A pressão do Flamengo vem mais de fora de campo, a pressão da busca por título, mas o Vasco é quase um jogo de vida ou morte, porque nessa reta final da competição, com o histórico que o Vasco tem recente, você entrar numa zona de rebaixamento derrotado pelo seu arquirrival, é uma situação mais tensa. Então eu acho que a pressão no Vasco é muito maior. Viralizou um vídeo, inclusive, de torcedores indo ao CT do Vasco, que o Vasco treina, falando, inclusive, nessa situação com o zagueiro Luiz Gustavo, que é um dos menos criticados, que se perder para o Flamengo, o resto a gente não pode falar aqui, mas mostrando como é que está o nível. E além disso tudo, eu acho que o Flamengo é franco favorito para vencer esse partido, por vários fatores. Mas já no duelo paulista, eu não consigo falar que há um franco favorito. O Santos tem vontade de jogar em casa, que é um campo que é diferente, que ele sabe jogar, um campo menor com a torcida mais em cima, mais um alçapão do que o Morumbi, por exemplo, onde o São Paulo joga. Então eu acho um jogo interessante para a gente ver o real poder do São Paulo nessa briga pelo título aí, que tem vários concorrentes agora, né? O Inter já tomou a ponta, o Palmeiras vem crescendo, tem o Grêmio que você pode esperar, tem o próprio Flamengo, enfim. É um teste interessante para a gente ver onde é que o São Paulo pode chegar nessa briga pelo título. E nos últimos 7 jogos na Vila, 5 vitórias do Santos e 2 empates. Então o São Paulo faz tempo que não vence o Santos quando visita a Vila Belmiro. O São Paulo recente não ganhava clássico, não ganha clássico esse ano ninguém, que ele agora que recuperou. começou com a Guilherme e ganhar alguma coisa. É um dado interessante, mas recentemente o São Paulo em clássico estava uma verdadeira tragédia. E com o Cuca, você falou da recuperação, né? Se a gente for olhar em 6 rodadas, com 6 rodadas a menos que o Jair Ventura, o Cuca já ultrapassou a pontuação do antigo treinador no Brasileiro. Então, a recuperação realmente é bem acentuada do time da Vila. Mandar um abraço para Creuza Nunes da Rocha, mandou aqui um Mengo, outra torcedora do Flamengo, né? E pra gente encerrar... Falou que não ia ter esse torcedor do Flamengo, Bruno, aí. Temos flamenguistas, sim. E pra gente encerrar, falar do Clássico Mineiro, né? Cruzeiro e Atlético, manda o Cruzeirense, manda o Celeste. É um jogo que vai depender também das peças que o Mano vai utilizar, acredito, né? Se o Mano vai poupar, se o Mano vai com força máxima, já não vai ter o Arrascaeta, que faz uma falta grande nessa equipe. O que vocês estão projetando de um clássico Mineiro? Eu até acredito que o Mano possa poupar alguns jogadores, não todos. Mas a equipe do Atlético vem também de grandes jogos e está em busca, né, da ascensão aí na competição para brigar por grandes conquistas aí, né? Porque até mesmo no jogo passado venceu o São Paulo e vem com força total aí para cima do nosso Cruzeirense aqui. Venceu o Atlético Paranaense também, 2 jogos, sim. Né? 2 vitórias. 2 vitórias, sim. O Cruzeiro está tão tranquilo que eu acho que o Atlético vai vencer esse jogo. Que o Cruzeiro tem dois desafios muito maiores que esse clássico pela frente. O Cruzeiro não tem um interesse tão grande no Campeonato Brasileiro. No caso do Cruzeiro vira a chave mesmo, né? Está longe da disputa pelo título e ele tem 2 oportunidades de garantir-se na Libertadores com conquista de título. Então eu acho que assim, o foco do Cruzeiro não está no Campeonato Brasileiro. E o Atlético eu acho que está mais focado, mesmo o mando de campo sendo Cruzeiro, por essa circunstância extra-campo, eu acho que o Atlético tem uma vantagem psicológica maior para vencer esse partido. Dentro de campo, o Cruzeiro é sim melhor time, mas o Atlético vem fazendo um bom segundo semestre, digamos assim. Eu acredito que eles possam se equilibrar dentro de campo e essa vantagem psicológica pode ser um fator de desequilíbrio a favor do Galo. Eu acho que o Cruzeiro deve ir com muitas reservas nesse jogo. Ninguém vai botar o pé numa dividida, nesse clássico, às vezes num duelo com Boca 3 dias e depois, de garantir uma outra semana, vaga na final da Copa do Brasil. O Mano deve poupar uns 7 ou 8 ali no mínimo. Então acho que o Atlético se torna favorito para o jogo e vem numa sequência boa. Né? O Cruzeiro depois da Copa, no Brasileirão, uma sequência muito ruim, bem nos mata-matas. Mas no Brasileirão, pontuação de rebaixado depois da Copa do Mundo, até poupando muita gente, como vai poupar agora de novo. E nenhuma vez que o Cruzeiro poupou quase o time inteiro, ele venceu. Foram derrotas e um empate contra o Vitória jogando fora de casa. Então acho que não vai ser dessa vez contra o Atlético, não. Acho que por esse fator, Cruzeiro reserva, com foco em outras competições, e o Atlético passou a semana inteira treinando para esse jogo, acho que o Atlético é favorito para a partida. E como você falou, né, tentando,
quem sabe voltar uma disputa de título, porque precisa, né? Não vai ser Brasileirão desde 71. Com certeza. Quem sabe não chega na disputa esse ano. Isso. Thiago, muito obrigado, viu, Thiago? Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Toda a sorte do mundo aí. Vamos seguir acompanhando a sua trajetória aí, como seguimos com todos os juízes favoráveis. Com certeza. Eu que agradeço o convite de estar aqui e agradeço também a todos vocês. Valeu, abraço. Thiago, obrigado, amigo. Renato, muito obrigado. Até a Thiago, próxima. obrigado também. E obrigado a você que ficou acompanhando até agora conosco mais uma resenha aí esportiva. E continue com a gente. Na próxima semana tem mais Mesa Quadrada na segunda-feira. Muito obrigado e um grande abraço.